Nós lemos Deuteronômio 28 e vamos repetir o versículo 1 e o versículo 2. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus e você se assenta glorificando o nome do Senhor Jesus. Como nós falamos no início da leitura devocional, as bênçãos de Deuteronômio 28 foram dirigidas à nação de Israel no Antigo Testamento. São direcionadas a Israel. Moisés é o autor deste livro de Deuteronômio. E este texto que nós acabamos de ler foi escrito, foi compilado no ano de 1406 a.C. Se nós somarmos 1406 mais a presente era aproximadamente, este texto tem 3.426 anos. E a história mostra que Israel recebeu todas estas bênçãos ao longo da sua existência. Tudo que foi profetizado, tudo que foi estabelecido por Deus aqui no livro de Deuteronômio, Deus cumpriu na vida de Israel. E eu quero trazer você à nossa época, ao nosso tempo. Há 70 anos atrás, Israel era levado para um matadouro, como ovelhas. Isto agora em nosso tempo. Há 60 anos atrás, Israel não tinha nenhum país. Israel não tinha nenhum exército. No ano de 1948 da presente era, as Nações Unidas colocaram em votação para o ressurgimento de Israel. Como fora profetizado por Jesus no Evangelho de Mateus, quando perguntam, quando o Senhor voltará? Quando o Filho do Homem retornará a esta terra? E Jesus faz uma promessa, olha, quando vocês virem a figueira brotar, a figueira era o ressurgimento de Israel, levantai os vossos olhos, porque a vinda do Filho do Homem está próxima. E no ano de 1948, as Nações Unidas votam e surge o bichinho de Jacó. Como fora profetizado por Jesus há 2000 anos atrás, Israel ressurge das cinzas. Aquilo que Deus promete na sua palavra, aquilo que Deus fala ao meu respeito e ao teu respeito na sua palavra, se eu for fiel, se eu for obediente, passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. As promessas de Deus se cumprirão na sua vida.
quando Israel ressurge com a votação lá na ONU, nos Estados Unidos, algumas horas depois, 7 nações se levantam, parece que já estavam esperando o ressurgimento da promessa, parece que eles estavam acompanhando o desenvolvimento de Israel, e quando Israel ressurge, 7 nações se levantam para destruir o bichinho de Jacó. Israel é um estado pequeno. Nações árabes declaram guerra ao pequeno estado judeu. É assim, quando a promessa se cumpre na minha vida, quando a promessa se cumpre na sua vida, os adversários se levantam, eles vêm para nos derrubar, para nos destruir, para nos desanimar, mas fica tranquilo, Israel, contra ti não vale encantamento, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque o Senhor dos exércitos vai te dar vitória. Sem nenhuma força de defesa. Israel não tinha uma força aérea, Israel não tinha um exército. Como pode, irmão? Acabou de ressurgir, não tem exército, não tem força aérea. 7 nações se levantam: o Líbano, a Síria, o Iraque, a Jordânia, o Egito, a Líbia, a Arábia Saudita, todos se juntam ao mesmo tempo para destruir o bichinho de Jacó. Eles não têm exército, eles não têm força aérea, mas eles têm a presença, a presença, a presença. Quem tem a presença de Deus vence qualquer batalha. Quantos têm a presença? A presença, a presença. As Nações Unidas deram para Israel, escute isso, irmão, 65% de deserto. Esse deserto aqui é de vocês. Constrói aí o sonho de vocês. Terra árida, terra seca. Essa briga que você vê na mídia dos palestinos, a gente quer aqui, essa terra tem que dividir. Isso é a história da carochinha. O que mais tem naquele lugar ali é terra. Israel recebeu o deserto. O problema não é a terra, o problema é com o bichinho de Jacó. O problema que estão arrumando com você e comigo não tem nada a ver com as circunstâncias. O problema é que já viram que tem algo de Deus em você, tem uma unção de Deus sobre você, tem uma presença de Deus sobre você. O problema é que Deus já te escolheu e você está debaixo de uma promessa. Oracandarabassurianda. Israel não era nada. Deserto. Estão me dando deserto, não tem problema. Crente cheio do Espírito Santo, obreiro cheio do Espírito Santo, não importa se a congregação é grande e se a congregação é pequena, não importa se o lugar é fértil ou se o lugar é deserto, quem tem promessa, aonde Deus colocar, vai prosperar, vai prosperar, vai florescer, vai crescer, vai frutificar. Deixa eu ver quem tem promessa, quem tem promessa, quem tem promessa. Há 35 anos atrás, depois do seu ressurgimento, lutou contra 3 exércitos mais poderosos do Oriente. E venceu os 3 exércitos em apenas 6 dias. Em apenas 6 dias, Israel colocou
3 exércitos mais poderosos do Oriente Médio para correr. Por uma porta entrarão contra ti, mas por 7 portas fugirão diante de ti, por causa da presença de Deus. Lutaram contra os países árabes que tinham exércitos modernos, e o que mais me assusta, a Rússia financiando com armamento pesado, a União Soviética dando armamento para destruir Gog e Magog. Quando se fala em Rússia e China, é o que a Bíblia chama de Gog e Magog, aqueles países comunistas que odeiam o Evangelho, que odeiam o cristianismo, que querem acabar com a igreja, mas se esquecem de uma promessa: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Israel venceu todos. Israel venceu todos. Por quê? Como? Sem exército? Como? Deus disse a Moisés: enviarei um anjo adiante de vós e derrotarei os teus inimigos. Tem batalha que a gente nem viu, tem coisa que a gente nem sabe como aconteceu. Foi o anjo do Senhor que foi adiante de você, te dando vitória. Eu estou contando de uma história recente. E o que é Israel hoje? O que é Israel hoje, pastor? Hoje, se eu for Israel, o que é Israel? Israel é um dos países mais desenvolvidos do planeta hoje. O que é Israel hoje, pastor? Nos dias atuais, Israel hoje tem um exército poderoso. Os soldados israelitas são os melhores soldados do planeta. Por isso a palavra de Deus diz que um homem de Deus, um israelita, vale por 1000, vale por 1000. Ei, meu irmão, você vale muito, você vale muito, você vale muito. Que é Israel hoje? Tem a força aérea mais poderosa do planeta. A economia de Israel, irmão, é tão pujante que eles exportam milhões e milhões de dólares. Israel hoje tem a melhor tecnologia avançada. A Microsoft do Bill Gates compra produtos israelenses. A Intel compra produtos israelenses. Israel cresceu, Israel prosperou. Os médicos israelenses recebem prêmios por pesquisas. O nosso presidente da república, que poderia morrer esfaqueado, poderia morrer naquela maca lá em Juiz de Fora, sabe para onde que ele foi? Sabe que onde ele foi operado? No hospital israelense, aqui no Brasil, no Albert Einstein. Os judeus salvaram o nosso presidente. São portadores de inúmeros prêmios Nobel em todas as áreas. Por que a mídia não divulga isso? As maiores descobertas científicas são de judeus. Fizeram o deserto que receberam florescer. Me ajuda a pregar, aplica isso. Irmão, diga para o seu irmão: faça o seu deserto florescer. Faça o seu deserto florescer.
Israel não ficou se lamentando: 65% de deserto, eu não vou conseguir, inimigo para tudo quanto é lado. Não, Israel acreditava: nós estamos debaixo de uma promessa, vai florescer, vai florescer, vai florescer, vai florescer. Deixa eu ver quem toma posse dessa palavra aqui nessa noite. São os maiores exportadores de laranja, são os maiores exportadores de legumes, são os maiores exportadores de flores do planeta. Quem está ouvindo a voz de Deus nesse lugar? Israel enviou seus próprios satélites para o espaço. Israel faz parte das grandes potências nucleares, e não tem muitas: Estados Unidos, China, França, Grã-Bretanha, Índia e quem? Diga comigo: o bichinho de Jacó. O bichinho de Jacó. Não despreze as coisas pequenas. Não despreze as coisas pequenas. Deus usa quem Ele quer, a hora que quer, do jeito que Ele quer. Hoje Israel celebra as suas festas, a festa da Páscoa que eles não celebravam. Hoje Israel brada: ei, nós sobrevivemos a Faraó. Ei, nós sobrevivemos a Alexandre o Grande. Nós sobrevivemos aos gregos. Hoje eles bradam: ei, nós sobrevivemos ao Holocausto. Nós sobrevivemos aos romanos, nós sobrevivemos a Hitler. Aonde estão os gregos? Aonde está Hitler? Eu não sei, mas Israel está lá, Israel está lá, Israel está lá, nação santa e o povo adquirido. Todos que nos perturbam quando estamos fazendo a obra de Deus, infelizmente, não é o meu desejo, mas serão destruídos. Mas você permanecerá em pé. Lembra-se da passagem, Deus disse a Moisés: olha para trás, esses egípcios que te perturbam, essa gente carnal, essa gente que fica te perseguindo, te perturbando, é a última vez, porque eu vou afogá-los no Mar Vermelho. E a nação santa? Onde está a cultura grega? Onde está? Acabou. Onde estão os romanos? Acabou. Por que Israel está de pé, irmão? Por que uma cultura de 3.000 anos ainda subsiste? Porque eles não perderam a sua identidade. Aplique isso. Diga para o seu irmão: não perca a sua identidade. Onde está o povo assembleando pentecostal aqui nessa noite? Pastor, mas ali na outra igreja é um negócio de coach, apaga a luz e a gente fica ali. Não, aqui na Assembleia ainda é Pentecoste, sapato de fogo, brasa, batismo com o Espírito Santo. Onde estão os pentecostais aqui nessa noite? É assim que a igreja chegou à Assembleia de Deus, e é assim que nós vamos ficar até o arrebatamento. Será que você pode glorificar? Irmão, estou sentindo a presença de Deus nesse lugar.
Quer vitória, irmão? Tenha constância, resiliência. Eu disse aqui, esse texto tem 3.426 anos, e tudo que foi falado aqui, vocês viram comigo, aconteceu. Deus é fiel. Te exaltarei sobre todas as nações, quando obedecerem a minha voz, e derramarei bênção sobre Israel. Existem duas promessas de Deus na terra, uma para a sua igreja e outra para Israel. Jesus vai descer, e aqueles judeus que aguardam o Messias vão ver Jesus descendo, e todo olho o verá. E junto com Jesus vai estar a igreja, eu e você, para salvar Israel na batalha do Armagedon, onde estão os soldados do Senhor que estarão com Jesus. Deus não se esqueceu de Israel. Pastor, isso é teologia da prosperidade? Não. Isso é teologia da obediência. Deus prospera o fiel. Deus quer te prosperar, irmão. Deus prospera o esforçado. Essa turma que ataca quem é próspero, é porque em algum momento da sua vida ele desperdiçou algumas oportunidades. Porque o evangelho é para o pobre e para o rico. E aí ele quer camuflar a sua preguiça de dar um conforto para os seus filhos e para a sua família. Nós não podemos ser desequilibrados na nossa pregação. Porque o nosso Deus, eu acabei de falar aqui, prosperou e enriqueceu Israel. Prosperou e enriqueceu. Sabe o que Deus quer aqui para a minha vida e para a tua vida? Sabe o que Deus quer? Josélito, Deus quer que você seja próspero. Porque não é o dinheiro, e não é o carro, não é a casa, não é isso. É a bênção do Senhor que enriquece, e não acrescenta dores. Ei, jovem, Deus quer que você tenha os melhores empregos. Ei, irmão, Deus quer que você seja um jovem, um crente próspero, porque se você prosperar, a igreja vai prosperar. Se a igreja prosperar, missionários serão enviados. Missionários serão enviados. Deus quer que você prospere. Quebra essa mentalidade medíocre, mediana. Deus quer que a sua igreja cresça, prospere. E eu estou falando aqui de uma visão espiritual, ter recurso para abençoar. O que a Bíblia diz? É melhor ter para dar do que receber. Quantos querem ter para dar? Ter para dar, ter para dar. Deus vai te dar para você abençoar. Recebe isso aqui, irmão. Levanta sua mão e recebe isso aqui em nome de Jesus. Deus não te chamou para mendigar. Deus não te chamou para ser um coitado. Deus disse: se você quiser, comereis o melhor desta terra. Deus disse a Josué: ei Josué, você vai entrar numa terra que emana leite e mel, mas vai ter muita gente querendo te desanimar, te empobrecer, ver você na miséria. Ser forte, corajoso, não desanima, não olha para a esquerda, não olha para a direita. Josué, foco, 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 porque eu farei você prosperar o teu caminho. Se coloque em pé em nome de Jesus. Eu vou orar pela tua vida financeira hoje. Eu vou repreender em nome de Jesus o gafanhoto na tua vida.
prospere, mude a mentalidade. Quem não vence, não gosta de ver você vencendo. Quem não cresce, não gosta de ver você crescendo. Quem não prospera, tem sempre uma visão pessimista da vida. Mas sobre vós está o Espírito do Senhor. Que a sua percepção seja de vitória e de crescimento.